Livro O Homem em Três Dimensões, de Kenneth Hagin. Capítulo 1. A natureza tríplice do homem. O estudo da natureza tríplice do homem, espírito, alma e corpo, sempre me fascinou. Tenho procurado seriamente aprender a diferença entre os três. É bastante fácil diferenciar o corpo dos outros dois, mas às vezes é difícil distinguir o espírito da alma. Nada senão a Bíblia pode fazer isso. As más interpretações a respeito desse assunto são abundantes. Muitos erros têm sido ensinados, até mesmo nos púlpitos. Durante anos estudei os livros adotados em várias faculdades de teologia para o estudo do ser humano, procurando a verdade nessa área. Estudei os livros ensinados pelas escolas bíblicas do Evangelho Pleno, tinha em mãos os livros empregados pela denominação a qual pertencera originalmente, mas achei pouco esclarecimento em todos eles. Todos se baseavam nos ensinamentos de indivíduos e não da Bíblia. Conversei com alguns dos ensinadores bíblicos mais capacitados dos círculos do Evangelho Pleno. Falei com alguns que tinham conseguido doutorados em teologia. Foi surpreendente verificar que a maioria deles sabiam tão pouco a respeito do assunto espírito, alma e corpo do homem. Alguns me têm dito: sempre pensava que o espírito e a alma eram idênticos. Foi assim que sempre preguei. Mas eu lhes indicava que os dois não podiam ser iguais. Se assim fossem, por que a Bíblia diria: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Hebreus 4:12. Se fossem a mesma coisa, não poderiam ser divididos. Se fossem iguais, Paulo não teria dito: e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Seria tão bíblico dizer que o corpo e a alma são a mesma coisa, quando seria dizer que o espírito e a alma são a mesma coisa? Na realidade, são três coisas muito distintas entre si. Depois de muita oração e estudo durante um longo período de tempo, cheguei às minhas conclusões sobre as três dimensões do homem, da seguinte maneira. Sabia, sem dúvida alguma, que é com o corpo físico que mantemos contato com o mundo. O corpo atua na dimensão física. Ninguém contestará este fato. Depois, à medida que estudava, percebia que é o espírito do homem que entra em contato com Deus, porque Deus é espírito. Somente um espírito poderia entrar em contato com um espírito. O novo nascimento é um renascimento do espírito humano, porque Jesus disse a Nicodemos: importa-vos nascer de novo. João 3:7. Nicodemos, sendo carnal, somente podia pensar carnalmente, de modo que disse: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Resolvi então que passaria por todo o Novo Testamento para ver o que Paulo e os demais apóstolos falavam a respeito. Achei onde Paulo disse em Romanos 2:28 e 29: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. Paulo estava dizendo aqui que o espírito é o coração. Depois, em 1 Coríntios 14:14, lemos: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora. A tradução ampliada diz: meu espírito, pelo Espírito Santo dentro de mim, ora. No versículo 18, Paulo disse: dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Paulo usava de modo intercambiável os termos meu espírito e eu, tendo em vista que com o corpo temos contato com a dimensão física e com o espírito temos contato com a dimensão espiritual. Faltava apenas localizar a alma. Visto que o corpo lida com a dimensão física e o espírito lida com a dimensão espiritual, sobrou somente uma outra dimensão em que o homem se envolve, a dimensão mental. Com a alma, portanto, entramos em contato com a dimensão intelectual. Naturalmente, falar assim é simplificar extremamente o assunto. Ao avançarmos em nosso estudo desse assunto, escavaremos mais profundamente. Mas nesse primeiro capítulo estamos apenas lançando os alicerces.
Em forma resumida, a natureza tríplice do homem é a seguinte. Primeiro, espírito, a dimensão do homem que lida com o âmbito espiritual, a parte do homem que conhece a Deus. Segundo, alma, a dimensão do homem que lida com o âmbito mental, o intelecto do homem, as sensibilidades e a vontade, a parte que raciocina e pensa. Terceiro, corpo, a dimensão do homem que lida com o âmbito físico, a casa em que habitamos. Quero que você comece a pensar em si mesmo sob uma nova luz. Não pense em si mesmo meramente como um ser físico. Pense em si mesmo como um ser espiritual que possui uma alma e habita num corpo. Capítulo 2. A primeira dimensão do homem, o espírito. O homem é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. O espírito do homem é aquela parte dele que conhece a Deus. Ele está na mesma classificação de Deus porque Deus é espírito e ele criou o homem para ter comunhão com ele. Deus criou o homem para seu próprio beneplácito. O homem não é um animal. A fim de ter comunhão com Deus, o homem deve estar na mesma categoria com Deus. Por isso, assim como Deus é espírito, assim também o homem é espírito. A título de ilustração, quero perguntar: você já tentou ter comunhão com um velho boi? Não podemos ter comunhão com ele, porque está num reino diferente, numa classe diferente da nossa. Mas podemos ter comunhão uns com os outros, e podemos ter comunhão com Deus porque somos do mesmo tipo de ser. Jesus disse à mulher junto à fonte em Samaria: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. Não podemos conhecer a Deus nem tocar nele fisicamente. Ele não é um homem, é espírito. Não podemos comunicar-nos com Deus mentalmente porque ele é espírito. Mas podemos alcançá-lo com o nosso espírito. E é através do nosso espírito que chegamos a conhecer a Deus. Sabemos, pois, que Deus é espírito. Mesmo assim, Deus que é espírito tomou sobre si um corpo humano. Jesus era Deus manifestado na carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo do 1 ao 3 e versículo 14. Quando Deus tomou sobre si a forma humana, não era menos Deus do que quando não tinha corpo. O homem, na ocasião da morte física, deixa seu corpo, mas não é menos homem do que era quando tinha seu corpo. Percebemos esse fato num relato dado por Cristo a respeito do estado de Lázaro e do rico depois de morrerem. Lucas 16, do 19 ao 31. Na epístola de Paulo à igreja em Tessalônica, percebemos um relance da natureza tríplice do homem. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Outra versão traduz o versículo: Oro a Deus para que a totalidade do seu espírito e alma e corpo seja preservada inteira, sem culpa, na vinda do Senhor Jesus Cristo. Esse homem tríplice deve ser preservado inteiro, sem culpa na vinda do Senhor. Será um dia grandioso, porque quando vier o Senhor, esse homem total, espírito, alma e corpo, será preservado inteiro. Temos um novo espírito agora, porque nosso espírito nasce de Deus, mas teremos um novo corpo na vinda do Senhor Jesus Cristo. Temos uma vida nova agora, mas então teremos um novo corpo. Mais de um profeta do Antigo Testamento profetizou a respeito de Israel, que Deus estabeleceria uma nova aliança com a casa de Israel. Essa nova aliança é o Novo Testamento que agora possuímos. Mediante o profeta Ezequiel, Deus disse: Dá-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos. Guardei os meus juízos e os observeis. Ezequiel 36, 26 e 27. Ezequiel estava profetizando a respeito do novo nascimento. Quando o homem nasce de novo, o espírito, que é a pessoa real, nasce de novo e o velho homem vai embora. O velho coração duro e de pedra já se foi.
O homem fica sendo nova criatura, conforme disse Paulo em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. As palavras coração e espírito são usadas de modo intercambiável nas Escrituras. O coração do homem é o seu espírito. Quando a palavra de Deus fala a respeito do coração do homem, fala a respeito do espírito do homem. Note que o versículo que citamos de 1 Tessalonicenses 5,23 não diz apenas: oro a Deus para a totalidade do vosso coração. Diz: oro a Deus para a totalidade do vosso espírito e alma e corpo. Referindo-se ao espírito do homem, Pedro falava a respeito do homem interior do coração. Ele nos mandava não nos preocupar com os adornos exteriores. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. 1 Pedro 3,4. Esse é o homem verdadeiro. Não se trata do homem exterior, do homem de carne e ossos, nem ao corpo. Trata-se do homem interior. Paulo se referiu a esse homem interior do coração, o espírito do homem, como o homem interior. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, outra versão diz, esteja em decadência, contudo nosso homem interior se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4,16. O homem exterior ou corpo está envelhecendo e em decadência, assim como a casa em que você mora está em decadência e precisa de manutenção e consertos constantes. Mas seu verdadeiro eu não está envelhecendo, porque Paulo disse, contudo nosso homem interior se renova de dia em dia. Nunca ficarei mais velho do que eu estou agora mesmo. Não estou mais velho do que estava há uns poucos anos. Sei mais agora do que sabia então, mas não sou mais velho. Meus cabelos podem ficar mais grisalhos e posso ficar mais com algumas rugas, mas meu verdadeiro eu nunca envelhecerá, porque o homem interior se renova de dia em dia. Paulo passou então a dizer, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Paulo passou então a dizer, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Versículo 17 e 18. Talvez você esteja passando por algum tipo de provação que torna sua vida numa desgraça do ponto de vista natural. Mas lembre-se de que é apenas momentâneo. Antegozamos, pois, algo muito mais maravilhoso que durará, não por momentos, mas por toda a eternidade. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. O homem exterior é visto, mas o homem interior é aquele homem oculto que não é visto. Um número muito grande de pessoas está derrotado na vida porque está olhando para as coisas erradas. Nunca vê mais do que a parte física. Smith Wigglesworth disse certa vez, não sou movido por aquilo que vejo, não sou movido por aquilo que sinto, sou movido apenas por aquilo que creio. A única maneira que podemos olhar para as coisas que não se veem é mediante a fé. O primeiro versículo do capítulo seguinte é uma continuação daquilo que Paulo dizia acima. Quando Paulo escreveu essa epístola, era toda uma só longa carta à igreja em Corinto. Os homens a dividiram em capítulos visando uma melhor referência. Falando a respeito das coisas que se não veem e do homem interior, Paulo disse, sabemos que, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. 2 Coríntios 5:1. A casa terrestre da qual Paulo fala aqui é naturalmente nosso corpo físico. Ele está dizendo que se o nosso corpo for desfeito, se morrer e for colocado no túmulo, se entrar em decadência e voltar ao pó, esse não é o fim. Temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Ele se refere ao espírito do homem, ao homem interior que é eterno. Paulo continua o assunto mais adiante do mesmo capítulo. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que,
Enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. 2 Coríntios 5, do 6 ao 8. No versículo 6, Paulo disse: temos sempre bom ânimo. E no versículo 8, estamos em plena confiança. Paulo sabia o que estava falando. Tinha confiança de que, enquanto no corpo, nós, o homem interior, estamos ausentes do Senhor. Mas quando nós, o homem interior, o homem real, estamos ausentes do corpo, estamos presentes com o Senhor. Posto que vivemos no mundo natural e físico, é difícil termos consciência de que o mundo espiritual é muito mais real do que este mundo natural. Pensamos que as pessoas existem somente no seu corpo físico e quando morrem, pensamos que já não existem. As Escrituras, no entanto, nos informam que o homem real é o homem interior, o homem interior do coração. E ele é um ser eterno. Ele continuará vivo muito tempo depois de a sua casa terrestre ter voltado ao pó. Capítulo 3. A segunda dimensão do homem, a alma. Examinaremos agora mais de perto a segunda parte da natureza tríplice do homem, a alma. Conforme declaramos antes, a alma é o intelecto. Trata-se das sensibilidades e da vontade do homem. É a parte do homem que raciocina e pensa, lidar com o ambiente da mente. Em Romanos 12:1, vemos nos ensinamentos de Paulo que devemos fazer algo com o nosso corpo. Que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No versículo imediatamente seguinte, Paulo passa a dizer algo a respeito da mente, que é o intelecto do homem ou sua alma. Disse que devemos fazer algo com a nossa mente também. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo 2. Paulo estava escrevendo aqui aos crentes, não estava escrevendo aos pagãos, não estava escrevendo aos mundanos, estava escrevendo a cristãos renascidos e cheios do Espírito Santo. Apesar disso, sua experiência cristã não tinha afetado seus corpos nem suas mentes. Paulo lhes disse que eles teriam que fazer algo a respeito dos seus corpos. Eles teriam de fazer algo com as suas mentes. Deus não vai fazer nada com o nosso corpo nem com a nossa mente. Foi com o nosso espírito que Deus entrou em contato. Nós entramos em contato com Deus por meio do nosso espírito, e nosso espírito, o homem interior do coração, ficou sendo um novo homem em Cristo. Agora cabe a nós fazermos alguma coisa. Paulo disse que precisamos, primeiro, fazer algo com o nosso corpo. Apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo. Segundo, fazer alguma coisa com a nossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uma das maiores necessidades da igreja hoje é que o povo de Deus renove a sua mente com a palavra de Deus. Simplesmente porque alguém é crente e até mesmo é cheio do Espírito Santo, não significa que tem uma mente renovada. A mente fica renovada com a palavra de Deus. É essa uma das razões por que Deus colocou mestres, pessoas realmente vocacionadas para ensinar na igreja, para renovar nossas mentes. Muitas vezes os que ensinam fazem-no apenas com os conhecimentos naturais que obtiveram de Bíblia e de outras fontes. Mas aqui me refiro a um dos dons do ministério, aqueles que são vocacionados e ungidos pelo Espírito a fim de ensinarem. Deus nos deu a sua palavra e nós podemos alimentar-nos com aquela palavra. Ela renovará nossa mente, mas Ele também colocou mestres na igreja para renovar nossa mente e nos trazer a revelação do conhecimento da palavra de Deus. Nossa mente, portanto, é renovada por dois métodos. Primeiro, alimentar-nos com a palavra de Deus em nosso estudo e meditação particulares. E segundo, ser instruídos por mestres ungidos pelo Espírito Santo. Dessa maneira, podemos crescer na força e no conhecimento da palavra e podemos andar na luz à medida que nossa mente é renovada diariamente com a palavra de Deus. Nesse mesmo sentido, alguém me perguntou certa vez: Irmão Hagin, como posso fazer com que a minha fé na palavra de Deus seja mais do que uma mera aceitação mental? Em primeiro lugar, devemos entender a diferença entre a fé verdadeira e a aceitação mental. A aceitação mental concorda que a Bíblia é verdadeira, mas não age à altura. A aceitação mental diz:
Sei muito bem que a palavra de Deus é verdadeira. Sei que Deus me prometeu certas coisas e que devo possuí-las. A fé considera que o objeto da oração já foi conseguido. A fé diz, a palavra de Deus o diz, eu creio nisso e já o possuo. Mesmo se esse objeto não seja visível na carne, a fé diz, já o possuo. Não porque posso vê-lo, nem porque está realmente comigo agora, mas porque Deus o prometeu. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11, 1. Outra tradução desse versículo diz, a fé é dar substância às coisas esperadas. Nossa fé dá substâncias a elas, de modo que possamos dizer, são minhas. Capítulo 4. A terceira dimensão do homem, o corpo. Vamos ver agora o que as Escrituras têm para dizer a respeito do corpo. Conforme já dissemos, o espírito do homem é o homem interior, aquela parte dele que conhece a Deus. O corpo é o homem exterior, a parte física, a casa onde habitamos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, 1. Aqui Paulo não estava escrevendo a pecadores, estava escrevendo aos santos em Roma, pois disse, rogo-vos, pois, irmãos, dirige sua carta a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Romanos capítulo 1, versículo 7. Ele nos mandou fazer alguma coisa com o corpo, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo. Depende de nós. Se não fizermos nada com o nosso corpo, nada será feito com ele. Note também que Paulo não mandou apresentar-nos a Deus. Se você é um filho de Deus, você já pertence a ele. Você realmente não pode apresentar a alguém uma coisa que já pertence a ele. Você não teria o direito de tirar um lencinho do bolso de um homem e dá-lo a ele como presente. Já pertence a ele. Você não pode tirar o carro de alguém da garagem dele e dá-lo a ele como presente. Já pertence a ele. Nem é possível você pegar alguma coisa que já pertence a ele e dá-la a ele como presente. Já é dele. Paulo disse que vós, o homem interior, apresentei os vossos corpos, a casa terrestre que habitais. Nós, e não Deus, somos os zeladores daquela casa. Nós mesmos devemos apresentar nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Há aqueles que dizem, ora, o corpo e as suas atividades não fazem diferença nenhuma. Esse velho corpo humano não vai mesmo para o céu, mas para Deus faz uma grande diferença aquilo que fazemos com o nosso corpo. Ele quer corpos transfigurados, quer que apresentemos nossos corpos por sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. Paulo disse, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. Muitas pessoas procuram persuadir seus vizinhos a afiliar-se à igreja. Querem que se comportem melhor, querem que procurem viver corretamente. Mas sabe de uma coisa? Eu nunca fiz um esforço para viver corretamente. Simplesmente nasci de novo e tive uma vida certa a partir de então. Viver corretamente é bom, mas não transformará você em cristão. Ficar sentado na igreja aos domingos de manhã não transformará você em cristão. Assim como ficar sentado na sua garagem não transformará você em um automóvel. Tais coisas não levarão você para o céu. Nascer de novo o levará, porém. Esforçar-se por ser bom pelos seus próprios esforços não é cristianismo, é mera religião. O cristianismo é nascer de novo. O cristianismo é receber o dom da vida eterna. Quando a vida eterna, que é a natureza e a vida de Deus, é transmitida ao seu espírito, transforma você. Essa vida de Deus que entra no coração do homem faz com que esse homem interior, o homem real, fique sendo um novo homem. Não precisamos refazer a nós mesmos e nem poderíamos fazer isso. Quando nascemos de novo, porém, ficamos sendo um novo homem com uma nova criatura, porque Paulo disse, as coisas antigas já passaram, nossa velha natureza pecaminosa, eis que se fizeram novas. Depois de nascermos de novo, ainda teremos problemas com a carne, mas não teremos problemas com o homem real. Algumas pessoas têm dito, é necessário morrermos para o velho eu. Quando, porém, nascemos de novo, o velho eu já está morto e temos no lugar dele um novo eu. O que precisamos é morrer para a carne. Mas você pode dizer, a carne não é o velho eu?
Não, não é. A sua carne é o mesmo corpo, a mesma carne que era antes de você ser salvo. Mas aquele homem por dentro, que era o velho eu, o velho você, tornou-se um novo eu, um novo homem em Cristo. Esse homem interior tornou-se um novo homem. Quando assim acontece, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. É uma nova criatura em Cristo. O corpo não é novo. Mesmo assim, na vinda de Cristo, receberemos um corpo novo. Por enquanto, Deus espera que façamos algo com o nosso corpo, que o apresentemos por sacrifício vivo. Ele espera que tenhamos controle sobre o nosso corpo e que não nos deixemos dominar por ele. Ele não quer que sejamos cristãos carnais ou cristãos dominados pelo corpo. Requer de nós que façamos conforme disse Paulo em 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Aqui também Paulo está dizendo que devemos fazer algo com o nosso corpo. Diz: eu esmurro o meu corpo e eu o reduzo à escravidão. Quem é esse eu? O eu é o homem interior. Se o corpo fosse o verdadeiro eu, Paulo teria dito: eu me esmurro, eu me reduzo à escravidão. Mas não falou assim. Ele disse: esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Portanto, o eu, o qual Paulo se refere aqui, é o homem real, o homem no interior, o homem interior do coração, o homem eterno. Podemos perguntar então: reduzir o corpo à escravidão a quê? Ao homem interior. Não deixamos o corpo nos dominar. Não deixamos nosso corpo reinar sobre nós. Somos nós que governamos o nosso corpo. O homem interior deve governar o corpo. A maioria das pessoas, no entanto, são governadas pelo corpo. E é isso que as conserva no estado de criancinhas na fé. É isso que produz cristãos carnais. Anteriormente, nessa primeira epístola aos Coríntios, Paulo os repreendeu por serem ainda crianças na fé. Passa a dizer então: ainda sois carnais. 1 Coríntios 3, 2. Em certa versão, a palavra aqui traduzida carnal é traduzida governados pelo corpo. Os cristãos carnais são cristãos governados pelo corpo. Estão permitindo que o corpo domine sobre eles. Paulo lhes disse: andai segundo o homem. Noutras palavras, estavam fazendo coisas e vivendo como pessoas que nunca tinham nascido de novo. Eram meros homens, ao invés de serem homens sobrenaturalmente transformados, vivendo vitoriosamente em Cristo Jesus. A escolha é nossa. Podemos deixar nosso corpo dominar-nos se quisermos. Aquele corpo, se nós o deixarmos, continuará fazendo as coisas que sempre tem feito. Ou podemos optar por manter nosso corpo sob controle. Nosso homem interior pode dominá-lo e apresentá-lo a Deus como sacrifício vivo. Capítulo 5. O Espírito Santo no homem interior. A parte da natureza tríplice do homem que entra em contato com Deus é o espírito do homem. Esse é o homem real, ou, conforme disse o apóstolo, o homem interior, o homem interior do coração. É o espírito do homem que recebe a vida eterna. Um dia teremos um novo corpo, mas temos a vida nova agora mesmo. Quando o homem nasce de novo, a vida eterna é transmitida ao seu espírito, a esse homem interior. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 23. A vida eterna é a vida e a natureza de Deus. É o tipo de vida que o próprio Deus tem. Jesus declarou: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. João 5,26. Jesus estava dizendo que ele, o Filho, tem o mesmo tipo de vida que Deus Pai tem. Então, no 10º capítulo do Evangelho segundo João, lemos que Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. João 10,10. Percebemos, pois, que essa vida de Deus que entra em nosso espírito é a natureza e a vida de Deus que cria de novo o nosso espírito e nos torna novas criaturas em Cristo Jesus. A natureza de Deus é o amor. Se, portanto, um homem nascer de novo, será cheio do amor de Deus. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13,35. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora,
Vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. 1 João capítulo 3, versículo 14 e 15. João estava dizendo aqui que se o homem passou da vida antiga com sua morte espiritual para a nova vida abundante e eterna, ficará cheio de amor. Se ele tiver em si essa vida eterna, não haverá ódio dentro dele, mas somente amor. É o Espírito Santo quem nos transmite a vida eterna mediante a palavra e que nos leva a Cristo mediante a convicção pela palavra. Então teremos o testemunho do Espírito em nosso coração de que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. Embora o Espírito Santo desempenhe um papel importante em nossa regeneração, receber o Espírito Santo ainda vai além. Em seguida, o Espírito Santo virá habitar em nós como consolador, ajudador e guia. Certa mulher me disse recentemente que sempre fora ensinada que se a pessoa é salva, já tem o Espírito Santo, mas que ali termina tudo. Nunca terá mais do Espírito Santo do que já recebeu na sua conversão. É verdade, conforme já dissemos, que o Filho de Deus nasce do Espírito e que tem o testemunho do Espírito. Mas ao examinarmos o livro de Atos, percebemos que os apóstolos ensinavam que há algo mais. Filipe desceu para a cidade de Samaria e anunciou-lhes a Cristo. O povo creu na mensagem de Filipe e a respeito de Jesus e do reino de Deus e foi batizado nas águas. Lemos em seguida: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais descendo para lá oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 8, do versículo 14 a 16. Pedro e João não oraram para o povo de Samaria nascer de novo. Aqueles samaritanos já tinham recebido Cristo como Salvador, e conforme disse Pedro, foram regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Lemos então que Pedro e João impuseram as mãos nesses novos crentes e recebiam estes o Espírito Santo. Versículo 17. Percebemos aqui, portanto, que o receber o Espírito Santo é uma experiência subsequente à salvação. Quando o Espírito Santo vem habitar em nós, ele não habita em nossa cabeça, mas em nosso coração. É nossa cabeça que nos impede, durante a maior parte do tempo, de receber essa experiência, porque a cabeça está tão acostumada a usar a língua que não quer entregar o Espírito Santo àquela língua. É por essa razão que algumas pessoas enfrentam uma luta tão grande ao procurarem receber o Espírito Santo. A única razão por que o nosso corpo se torna templo do Espírito Santo é que é o templo ou residência de nosso espírito. Nesse sentido, o Espírito Santo está habitando em nosso corpo. No entanto, ele não está habitando em nosso corpo propriamente dito. Ele está habitando em nosso espírito. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. Smith Wigglesworth disse: sou 1000 vezes maior por dentro do que estou por fora. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2,4. Nesse derramamento inicial do Espírito Santo, segundo diz a Bíblia, passaram a falar em outras línguas. Foram eles quem falavam, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O homem real é esse homem interior. E quando falamos em outras línguas, estamos falando do nosso coração, do nosso espírito e desse homem interior. Não é o corpo falando, embora empreguemos nossos órgãos vocais, e não se trata de nossa mente. Paulo disse: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. 1 Coríntios 14,14. Quando Jesus falou com seus discípulos a respeito do Santo Espírito prometido, ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. João 7, do 37 ao 39. Jesus estava dizendo aos seus discípulos que o Espírito Santo habitaria no seu interior, no mais íntimo do seu ser, no seu espírito. Vemos, portanto, que o Espírito Santo não está habitando em nossa cabeça, em nossa mente, ele habita em nosso coração. Mas alguém pode dizer: não o sinto, talvez ele tenha ido embora.
Se ele veio mesmo, ainda está aí, porque Jesus disse: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco." João 14,16. Essa promessa nada diz respeito de permanecer apenas uma quinzena ou um mês, diz para sempre. O Espírito Santo não fica chegando e saindo. Uma vez que o recebemos, ele estará para sempre conosco. Mas se pratico algum mal, ele não me deixará? Não, ele não deixará. Ele ainda estará aí, procurando ajudar você. Depois de Davi ter pecado, cometendo adultério, assassínio, arrependeu-se e orou: "Não me retires o teu Santo Espírito." Salmo 51:11. Até aquele momento, o Espírito Santo não tinha deixado Davi e nunca o deixou. Podemos entristecer o Espírito Santo, mas ele estará para sempre conosco. Porque o Espírito Santo não está em nossa mente. Ele não se comunica diretamente com a nossa mente. Ele está em nosso espírito e se comunica conosco através de nosso espírito. É claro que nosso espírito realmente influencia por dentro nosso processo intelectual. Quando Jesus falou do Espírito Santo prometido, ele disse: "Quando vier, porém, o Espírito da verdade, não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido." João 16:13. Jesus já tinha declarado: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco." João 14:16. E depois passou a dizer: "Porque ele habita convosco e estará em vós." João 14:17. Jesus disse que esse Espírito Santo que em nós habita não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Jesus disse que o Espírito Santo fala. Isto não se trata de falarmos em línguas. Nós falamos em línguas conforme o Espírito nos concede que falemos. Jesus disse que quando o Espírito Santo fala, vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16:13. Como ele vai fazê-lo? Falará em nosso espírito, porque é ali que ele está. Nosso espírito recebe informações da parte do Espírito Santo. As coisas mais maravilhosas que já me aconteceram começaram por dentro. É ali que Deus começa a obra. Quando somos salvos, o Espírito Santo atua sobre o nosso espírito e é por dentro que sentimos a convicção, sentimos o ímpeto para correspondermos com Deus. Algo acontece por dentro e então ficamos conhecendo o Espírito Santo à medida que ele fala ao nosso espírito. Foi no meu leito de aflição que aprendi pela primeira vez a escutar essa voz interior. Não sabia como. Ninguém me ensinou e tive que aprender por conta própria. Se tivesse começado a escutar antes de então, não teria sido obrigado a ficar deitado de costas durante 16 meses. Mas eu não escutei. Esse ser invisível estava procurando desvendar a palavra de Deus para o meu entendimento, procurando levar-me a agir à altura daquela palavra. Mas eu não faria porque a minha mente natural não me permitiria, não me deixaria agir pela fé. Orava e me sentia abençoado, porque Deus nos abençoa quando oramos. Mas isso não significa necessariamente que temos a resposta à nossa oração. Muitas pessoas têm baseado sua fé nessa sensação de bênção e foram logradas porque deveriam ter baseado sua fé na palavra de Deus. Eu verificava as batidas do meu coração para ver se tinha sido curado. Olhava meus pobres membros que estavam definhando para ver se poderia andar. Vendo que não tinha melhorado, clamava ao Senhor. Por quê? Veio a hora em que o Espírito Santo finalmente conseguiu que eu prestasse atenção à palavra. O Espírito de Deus sempre nos direciona de acordo com a palavra. Ele é o autor da palavra escrita. Marcos 11:24 foi o versículo das Escrituras que finalmente me tirou do leito da aflição. Tudo quanto em oração pedirdes, crede que o recebestes, e será assim convosco. O Espírito Santo falou ao meu coração e me ordenou a prestar atenção à última oração daquele versículo. E será assim convosco. E agir à altura da veracidade dela. Você pode dizer: como você escutou o Senhor? Não ouvi nenhuma voz na dimensão natural. Não ouvi nada com os meus ouvidos físicos. Ouvi a voz por dentro. Ouvi-o falando indelevelmente ao meu espírito. É com o coração, o espírito, que o homem crê. É com esse homem interior que nos firmamos na palavra de Deus e não com a nossa cabeça. Pode existir todos os tipos de dúvidas em nossa mente, mas cremos com o nosso coração. Eu tinha todos os tipos de dúvidas na minha cabeça, mas nunca me atrapalharam. E não vão atrapalhar você tampouco, a não ser que você os permita.
Foi quando obedeci à voz interior e firmei-me na promessa da palavra de Deus, quando reivindiquei a minha cura como fato consumado, apesar das evidências exteriores ao contrário, que Deus me livrou do veredicto de morte pronunciado pelo médico. O Espírito Santo pode ajudar-nos, pode ensinar-nos e pode operar através de nós. É só sermos mais responsivos a Ele. Não aprenderemos a responder assim a Ele da noite para o dia, nem devemos ficar desanimados quando não conseguirmos. Não é porque você foi para a escola um dia na infância e você abandonou dizendo, bem, agora já sei tudo. Você continuou indo e continuou aprendendo. As coisas espirituais são aprendidas da mesma maneira. Não aprenderemos sem cometer alguns enganos pelo caminho afora. Você não desistiu de dirigir um automóvel só porque da primeira vez você subiu na calçada. Você continuou até saber dirigir corretamente. Devemos perseverar também no nosso andar no Espírito. Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Tiago 4,8. Foi essa mesma voz interior que me levou para o batismo no Espírito Santo. Quando ouvi pela primeira vez alguém pregando a respeito dessa experiência, fechei meus ouvidos à mensagem porque achava que se tratava de doutrina errada. Finalmente o Espírito Santo, essa mesma voz dentro de mim, falou para o meu espírito. Por que você não verifica o que a Bíblia diz? Ele me levou para as passagens bíblicas que tratavam do assunto, e então aceitei. Andei na luz que o Espírito Santo derramara no meu espírito e recebi o batismo no Espírito Santo. Lemos em Provérbios capítulo 20, versículo 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do coração. O versículo diz que Deus usa nosso espírito para nos iluminar, para nos guiar e para nos dirigir. Ele fala ao nosso espírito pelo testemunho interior, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14. Nosso próprio espírito tem uma voz também. Nós a chamamos de consciência, de orientação, de intuição. O mundo às vezes a chama de premonição. É nosso próprio espírito que nos fala. Quer uma pessoa seja salva, quer não deixa de ser uma entidade espiritual e pode saber coisas no seu espírito. E essa voz interior procura dar orientação à nossa mente. Há muitíssimas ocasiões em que, se tivéssemos seguido essa voz interior, teríamos evitado muitas mágoas. Se tivéssemos seguido esse testemunho interior, nunca teríamos feito os investimentos que fizemos com perda de dinheiro. Se tivéssemos escutado essa voz interior, não teríamos feito alguns negócios que fizemos, nem entrado em certas sociedades comerciais. Não teríamos escolhido alguns dos amigos que arrumamos. Já vi jovens maravilhosos que aderiram a um grupo errado, que escolheram os companheiros errados e que foram desviados de Deus. Há muitos erros que não teríamos cometido se tivéssemos escutado o Espírito de Deus. Aceitei o convite de um pastor para realizar uma campanha de reavivamento na sua igreja há vários anos. Não recebi qualquer orientação específica a respeito da campanha, sobre se deveria aceitar o convite ou não. Simplesmente supus que seria certo eu ir para lá. Durante a campanha de reavivamento e imediatamente antes da campanha escalada para ser realizada naquela igreja específica, eu orava a favor do culto da noite. Enquanto orava, recebi uma convicção interior de que não deveria passar para aquela outra igreja. Era mais do que uma simples sensação. Procurei desconsiderar essa convicção, pensando comigo mesmo, que impressão eu passaria? E quando fiquei fora do espírito, passou mesmo. No dia seguinte, quando voltava à oração, essa voz interior se fez presente de novo, instando comigo para eu não ir até aquela igreja. Não consegui entender. Já prometera ao pastor que iria até aquela igreja. Minha palavra tinha sido empenhada, a publicidade tinha sido feita, eu tinha que ir. Além disso, era a única campanha que estava programada. Raciocinei, essa é a única porta que está aberta para mim nesse momento, de modo que irei adiante. Quando me levantei do meu lugar de oração, o senso interior me deixou de novo, e não pensei mais no assunto. No outro dia em oração, o Espírito Santo me conclamou a não ir para aquela igreja, mas de novo repudiei o sentimento. Quando cheguei à referida igreja, vi que o pastor estava em dificuldades. Senti dó da congregação por várias razões. Mas falei para o pastor que iria avante e pregaria para ele durante uma semana, porque eu sabia que dúvidas seriam levantadas se eu fosse embora após uns poucos dias.
Embora houvesse várias hospedarias confortáveis na cidade, embora o próprio pastor morasse numa casa bem boa, ele nos levou para a pousada dos evangelistas, que era pouco mais que um galinheiro atrás da casa. Ele disse: estou precisando de bastante dinheiro que terei que levantar nesta campanha, e se sobrar alguma coisa, nós a daremos a você. Espero que possamos lhe oferecer entre $25 ou $50 depois dessa semana. Entendi então que ele planejara o reavivamento, não para a salvação das pessoas, mas para obter dinheiro. Trouxera comigo meu grupo evangelístico, e os membros tinham viajado quase 2.000 quilômetros para chegarem até lá. Precisei pagar todas as despesas da viagem deles, mais as minhas. Paguei as refeições e o alojamento deles numa hospedaria confortável, e as minhas próprias despesas. E no fim da semana recebi uma oferta de $40. Tive que ir até o banco e pedir emprestado $300 a fim de poder deixar a cidade e chegar na minha próxima campanha. É desnecessário dizer que essa aventura de desobedecer à insistência daquela voz interior me custou caro. Mas foi uma boa lição para mim. Para sermos cristãos bem-sucedidos, precisamos deixar nosso espírito dominar a nossa mente. Andar pela fé significa andar segundo a palavra e deixar o nosso coração e o homem interior nos controlar. Cerca de 3 meses mais tarde, realizava uma campanha de reavivamento que estava sendo grandemente abençoada pelo Senhor. As finanças estavam boas e eu estava conseguindo pôr em dia as contas a serem pagas. Eu tinha em mãos vários convites para realizar campanhas de reavivamento imediatamente após aquela que realizava, mas parecia que não conseguia obter orientação a respeito de onde o Senhor queria que eu fosse. Não estava procurando ouvir uma voz, apenas aguardava um sinal dentro de mim quanto ao convite que deveria aceitar. Apesar disso, realmente não parecia que tinha recebido a luz verde para aceitar nenhum deles. O tempo se esgotava e estava na última semana da campanha em que estava empenhado, e sabia que seria difícil começar outra campanha com um aviso prévio tão curto. Avisos teriam que ser feitos e anúncios colocados nos jornais locais, etc. Falei com a minha esposa: ora, preciso fazer algo. Acho que eu vou telefonar para o irmão fulano, porque já me convidou muitas vezes para ir até a cidade dele a realizar uma campanha. Hoje é quarta-feira. Se telefonar hoje à noite, ele poderá colocar anúncios no jornal de manhã e podemos começar nossa campanha na noite da segunda-feira. Fui para o outro aposento e peguei o telefone para chamá-lo. Quando o fiz, uma voz dentro de mim. Não era um testemunho. Me assustei e pulei. A voz disse: não faça, não o faça. Já estava com o telefone na mão, mas não tinha discado ainda. Recoloquei o fone num gancho. Senhor, o que vou fazer agora? Perguntei. Não tenho nenhuma campanha programada para junho e tenho muitas despesas a serem cobertas. O que vou fazer? Dessa vez não ouvi nenhuma voz como antes, mas dentro de mim havia algo que parecia subir flutuando do íntimo do meu ser, dizendo: espere apenas. Não era fácil fazer assim, mas eu sabia que tinha recebido um recado de Deus. E voltei para o meu quarto. Minha esposa perguntou: o que ele disse? Não o chamei, respondi. Não telefonou para ele? Por quê? O Senhor me proibiu, eu disse, e ela se satisfez com isso. Na tarde seguinte voltamos a considerar planos para nossa próxima campanha de reavivamento. Eu disse: ora, tenho que fazer algo e não há outra saída. Já esperei bastante tempo. Preciso fazer algo porque tenho contas para pagar. Já teria sido tarde demais para levar em consideração a campanha que tinha em mente a noite anterior, pois já esgotara o prazo para colocar anúncios nos jornais. Mas pensei num pastor a uma distância de cerca de 300 quilômetros que me pedira para aparecer na igreja dele em qualquer ocasião que pudesse, mesmo se fosse com apenas um dia de aviso prévio. Coloquei-me em pé e fui telefonar para ele. Quando apanhei o telefone e comecei a discar, uma voz dentro de mim voltou a dizer: não o faça. Argumentei: mas Senhor, o que vou fazer? Preciso viver. Tenho que fazer os pagamentos da casa, tenho que alimentar os filhos, tenho contas para pagar. E não há nada previsto para eu receber além da oferta da noite de domingo que vem. Por certo, há algum lugar para onde tu queres que eu vá. Algo que tu queres que eu faça. Ele apenas respondeu: espere. Ao procurar orientação da parte do Espírito Santo, dependo tanto daquilo que ele não me diz, quanto daquilo que ele me diz. É em tempos como esse que realmente aprendemos a confiar em Deus, a descansar nas suas promessas e a depender totalmente dele. O Espírito Santo parecia fazer pressão sobre mim que devia ficar exatamente onde estava,
que ele tinha algo para mim e que se eu fosse embora, o perderia. Foi então que veio para mim certo conhecimento. Não posso lhe dizer como o obtive, nem como ele entrou em mim. Simplesmente sabia dentro de mim que na manhã seguinte o pastor me perguntaria se eu poderia ficar mais uma semana, completando assim 4 semanas daquela campanha. Quando voltei ao quarto onde a minha esposa estava, ela perguntou o que ele disse. Não lhe telefonei. O Senhor me proibiu, eu disse. E ela compreendeu. Na manhã seguinte o pastor me disse: Eu tenho algo que eu quero te pedir. Hesitava um pouco na fala. Eu disse: sei do que se trata, e a resposta é sim. Você poderia ficar mais tempo aqui? Perguntou. Sim, posso ficar outra semana, disse-lhe. E que avivamento glorioso foi aquela 4ª semana. O templo ficava cheio todas as noites. Almas foram salvas e crentes receberam a plenitude do Espírito Santo. Certa tarde, perto do fim da semana, tocou o telefone e a senhora que me chamara disse: Irmão Hagin, talvez não se lembre de mim. E me disse seu nome. Recebi o batismo no Espírito Santo na sua campanha. O Senhor me mandou dar-lhe $1000. É isso que eu teria perdido se não tivesse prestado atenção à orientação do Espírito Santo. Tinha sido difícil esperar sem ver nada, porque a mente carnal quer andar pelo que vê. Mas Deus quer que andemos pela fé. A fé é do coração. Nosso espírito não será treinado a andar nesse caminho da fé da noite para o dia. Cometeremos alguns enganos pelo caminho e sairemos fora da vontade de Deus. Mas, à medida que continuarmos a buscá-lo, poderemos treinar nosso espírito para ser dirigido por essa voz interior. Capítulo 6. Perguntas e respostas. Num seminário que dirigi recentemente a respeito das 3 dimensões do homem, dediquei uma sessão inteira a responder as perguntas das pessoas presentes. Pensando que o leitor pode ter perguntas semelhantes em mente, relaciono aqui algumas das mais apropriadas, juntamente com as minhas respostas a elas. Pergunta: como você descreveria a aparência do espírito do homem? Como o espírito se compara ao corpo? Resposta: não podemos medir necessariamente as coisas espirituais pelas coisas físicas, e não há nenhuma conexão específica entre elas. A evidência das Escrituras, porém, indica que o corpo espiritual do homem é semelhante na sua aparência ao seu corpo natural. Paulo disse: conheço um homem em Cristo. Todos os estudiosos bíblicos concordam que falava de si mesmo, que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E esse tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. 2 Coríntios 12, do 2 ao 4. Paulo aí estava falando da sua própria experiência. Disse não ter certeza se ele estava no corpo ou fora do corpo. Somente Deus sabia com certeza. A maioria dos teólogos acredita que se trata de uma referência à ocasião em que Paulo foi apedrejado e deixado como morto. Atos 14, 19. Mas ele se levantou e saiu andando. Mas provavelmente foi então aí que a experiência ocorreu. Não temos nenhum outro registro de quando poderia ter acontecido. A ocasião exata realmente não faz muita diferença, mas quanto ao compararmos a aparência do espírito com a do corpo, a aparência de Paulo no estado espiritual era semelhante à sua aparência natural. Não podia perceber que se encolhera e se tornara anão. Certamente ele teria sabido se assim lhe acontecesse. Nem se tornou um gigante de 3 metros de altura no mundo espiritual, porque teria percebido isso também. Mas pareceria que Paulo tinha aproximadamente a mesma aparência no espírito e no corpo. Em Lucas 16, do 19 ao 31, Jesus falou a respeito do rico e de Lázaro. Quando Lázaro morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Quando morreu o rico, foi sepultado. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. O Hades, ou o inferno, era o lugar dos espíritos dos mortos. Era dividido em 2 compartimentos. Todos aqueles que eram salvos, no sentido de serem preservados por Deus, porque tinha a promessa quanto a isso, iam para o seio de Abraão. Abraão era o pai dos judeus. Quando o rico viu Lázaro, reconheceu, mesmo em se tratando do mundo espiritual,
Lázaro forçosamente deve ter tido a mesma aparência que tinha neste mundo, senão o rico não teria reconhecido. Tinha que ser aproximadamente igual no mundo espiritual para o rico conhecê-lo. Precisamos reconhecer que há um corpo espiritual, bem como um corpo físico. Os anjos são espíritos, mas têm forma ou um corpo espiritual. O próprio Deus é espírito, mas isto não significa que ele é apenas uma influência ou algo intangível, conforme algumas pessoas interpretam a situação. Ele tem uma aparência ou uma forma, um corpo espiritual. Como sabemos disto? A Bíblia nos conta que quando Moisés estava no Monte Sinai, falou com Deus face a face. Não me poderás ver a face, Êxodo 33:20. Embora Moisés não tivesse licença de ver a face de Deus, pelo menos Deus tinha uma face passível de ser vista. Deus também disse a Moisés: eu te porei numa fenda da penha e com a mão, Deus por certo tinha mãos, te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas. Ele também tinha costas, mas a minha face não se verá. Versículo 22 e 23. Quando Pedro, Tiago e João estavam com Cristo no Monte da Transfiguração, viram Moisés e Elias. Se os discípulos tivessem visto estes profetas do Antigo Testamento em alguma forma incomum, não os teria reconhecido. Se Moisés tivesse 3 metros de altura, não teria sabido que era Moisés. Teria ficado fora das proporções. Não importa o tamanho do espírito, assim como não importa o tamanho do cérebro. O tamanho do cérebro humano não determina a nossa capacidade mental. Todos nós temos aproximadamente a mesma capacidade cerebral. Algumas pessoas são mais inteligentes do que outras, mas não é por terem em maior tamanho o órgão físico do cérebro. Simplesmente colocaram muitas informações ali. Espiritualmente falando, nosso espírito nasce de novo. O espírito é o verdadeiro eu. O Espírito Santo vem habitar no nosso espírito. Em seguida, é de acordo com o que você aprende e se desenvolve espiritualmente que ele pode manifestar-se através de você. Pergunta: antes do novo nascimento, há um espírito no homem? O espírito é renovado ou criado de novo? A Bíblia diz que somos nova criatura. Trata-se de uma recriação? Resposta: é uma nova criação, mas também uma recriação, porque o homem fica sendo algo que não era antes. Voltemos para o início, para o livro de Gênesis. Ali vemos que Deus criou o homem e que lhe deu domínio sobre toda a terra. No princípio, o espírito do homem, e não seu corpo, governavam. Ele andava e falava com Deus, estava em comunhão com Deus. Deus criou o homem para o seu próprio prazer, para ele ter comunhão com alguém. Quando Adão pecou, algo aconteceu com a sua natureza espiritual. Noutras palavras, vemos a inversão do novo nascimento. Quando ele pecou, não cessou de existir como um ser espiritual, mas a natureza do diabo entrou no seu espírito e veio a ser espiritualmente um filho do diabo. Jesus disse a respeito dos fariseus: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Essa natureza do diabo começou a manifestar-se na raça humana. Vemos o primogênito de Adão matar o irmão menor, depois mentir a respeito. É por essa razão que o homem deve nascer de novo e por essa razão que o homem não pode ser salvo pelas obras. Espiritualmente é filho do diabo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5,12. Este versículo não está falando da morte física, mas da morte espiritual. Para entendermos mais claramente esse fato, continuaremos a leitura do mesmo trecho. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Versículo 13 e 14. Esse texto nos conta a verdade que a morte reinou desde Adão até Moisés. Essa palavra reinar tem o significado de reinar como rei. A morte reinava como rei, tinha domínio sobre os homens, mas houve uma cessação dessa morte, embora as pessoas continuassem a morrer fisicamente.
Tratava-se da morte espiritual, que é a natureza do diabo. Quando Deus deu a lei a Moisés e estabeleceu o sacerdócio levítico, mediante o qual a expiação podia ser feita pelos pecados, então a morte espiritual não reinou sobre o povo. Continuavam, porém, a morrer fisicamente. O trecho citado, portanto, pertence à morte espiritual. É por essa razão, portanto, que o homem precisa nascer de novo. Espiritualmente, ele é um filho do diabo. Foi por isso que alguém tinha que pagar a penalidade da transgressão de Adão, do pecado do homem, e dar ao homem uma vida nova, a vida da parte de Deus. É assim que Deus oferece ao homem a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6:23. Receber essa vida de Deus no novo nascimento transforma o nosso espírito. Ficamos sendo um novo homem, uma nova criatura com a vida e a natureza de Deus dentro de nós. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5:17. As coisas antigas não passaram no lado de fora, no corpo. Você tem o mesmo corpo que sempre teve, mas você é um novo homem por dentro. E deve deixar aquele novo homem dominar você. Pergunta: quando sei coisas em meu espírito, como sei se são de Deus? Resposta: o fato do conhecimento ser do seu próprio espírito não significa necessariamente que é errado. Muitas pessoas, até mesmo as que não são cristãs, sabem no seu espírito aquilo que vai acontecer. Pessoas já me fizeram predições e as vi serem cumpridas exatamente como disseram. Não me refiro aqui à cartomancia nem à bola de cristal. Uma pessoa pode desenvolver seu próprio espírito humano porque o homem é um ser espiritual. Pode saber coisas no seu espírito porque está espiritualmente alerta. As pessoas assim aprenderam a prestar atenção à voz do seu próprio espírito. Seu espírito conhece coisas que a sua mente desconhece. Por outro lado, um filho de Deus também pode desenvolver seu espírito nas coisas espirituais e deixar o Espírito de Deus mostrar-lhe coisas e contar-lhe coisas. É o estudo da palavra de Deus que produz esse desenvolvimento.